Bom, eu falei que eu queria contar como foi a passagem da Lúcia, da minha mãe, porque eu acho que isso vai, não porque eu quero, sei lá, violar ou alguma intimidade dela, alguma coisa assim, mas porque eu acredito muito que isso vai tranquilizar alguns corações. Eu espero que esse acontecimento possa trazer também uma reflexão para quem ainda tem dúvida de que, primeiro, Deus existe, segunda, a vida é eterna e terceiro, a morte não existe. Só existe a vida e termina é o corpo. Eu estava com ela na UTI e a gente já estava batalhando pela vida dela uns dias já. Ela estava numa situação delicada, era realmente doía ver ela passando por aquilo. Então ela já estava com infecção generalizada e aí quando eu fui, né, ontem, dia 29, para ver ela de manhã, eu, para começar, eu já tinha tido dois sonhos em dias anteriores. O primeiro sonho foi um sonho que eu sonhei com ela, né? A gente estava caminhando por uma estrada de terra e subindo um morro cascalhado, né, com pedrinhas pretas e cascalhos brancos. E estava um dia bonito, beleza? Tava um céu claro, a gente subindo no meio do morro, começou a virar o tempo. Ela estava bem debilitada, ela já tinha se recuperado da cirurgia, né? Estava bem cansada, ela não estava conseguindo andar direito, eu estava ajudando ela, mas mesmo assim a gente queria subir esse morro para ela ver a vista lá de cima, que ela adorava. E aí, no meio do caminho, o tempo começou a virar e aí começou a vir uma tempestade terrível, terrível, meu Deus, era raio para todo lado, uma ventania derrubando árvore e uma chuva pesada. Eu falei para ela, mãe do céu, a gente precisa sair rápido daqui, meu Deus. Ela, ai filho, eu não consigo, meu corpo já não consegue mais correr, desculpe, eu não consigo andar rápido. Falei, e agora, mãe, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Falei, então deite no chão, né? Eu fico em cima de você, que se acontecer alguma coisa, pelo menos eu seguro, né? Ela sentou, deitou no chão lá, fiquei por cima dela. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, pelo amor de Deus, me perdoe por ter exigido tanto de você, pela sua condição. Ela olhou para mim e ela falou, filho, fique em paz. Esse é o peso das minhas escolhas. E nesse sonho eu percebi que ela já estava escolhendo, né, o que ela queria, se ela queria ficar, se ela queria partir. Depois eu fui no hospital de novo e aquela luta pela vida e medicação, a equipe médica fazendo tudo que podia e o corpo dela com uma febre altíssima que não parava. Beleza, passamos mais uma noite, voltei para minha casa, vim dormir umas horinhas aqui para poder voltar para o hospital. E nesse segundo sonho, eu sonhei com posso falar, uma tia-avó muito querida, uma pessoa assim que foi acho que se um doce se pudesse se transformar numa pessoa, seria minha tia, a tia Isabel. Os familiares vão entender melhor, quem conhece, né? A tia Isabel, ela morreu há já alguns anos, bastante tempo, e era uma pessoa que amava a vida, ela era linda, nossa, por dentro, um amor. E eu vi ela numa casa diferente, né? Tava varrendo e mexia móvel e falando, filho, venha cá, vamos lá, vou fazer uma coisa para você, sempre muito carinhosa comigo. Falei, tia, que é tudo isso que você tá mexendo aí, que zona que você tá fazendo na casa, reorganizando tudo aí? Ela olhou para mim e ela falou, filho, eu tô preparando a chegada de uma pessoa muito importante. Ela merece um lugar especial para ela. Quando eu acordei, eu sabia que era minha mãe. Aí eu fui para o hospital, isso no dia 29, ontem, e cheguei lá pela manhã, eu entrei na UTI, os médicos estavam fazendo já alguns procedimentos complicados com ela, fazendo verificação do sangue dela. Aí eu cheguei, comecei a fazer algumas massagens nela, né? Eu fui fazer reiki nela também.
E enquanto eu fazia reiki nela, eu percebi ali a febre começando a baixar. Então eu fiz a prece de Cáritas também. Posso mandar essa oração para quem quiser conhecer, é maravilhosa. Fiz ao lado dela também, uma prece linda. E então eu comecei a fazer uma meditação guiada com ela. Essa meditação guiada é uma meditação, depois eu posso mandar também de onde eu tirei essa meditação do Lael. Uma meditação linda, 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 de reconexão com nossa essência. E ela, ouvindo essa meditação, né, ela e recebendo o reiki, ela foi uma coisa de doido, porque ela tava, o painel que estava fazendo a verificação da pressão dela, a pressão dela estava tão baixa que nem aparecia no painel. Me recordo que uma vez eu entrei lá e estava 4/3 a pressão dela, estava baixíssima e o painel estava lendo. Né? E se o painel não estava nem lendo a pressão dela é porque realmente estava crítico. O batimento cardíaco dela estava em 70. E quando eu comecei essa meditação guiada, eu fui percebendo que a febre que estava em 38,9 começou a baixar. 38,8, 38,7. Até que teve um momento que, durante essa meditação guiada, ela chegou num ponto de reconexão muito profundo e eu via tranquilidade no semblante dela, sabe? Ela estava o tempo todo assim, com a sobrancelha franzida e sofrendo ali, entubada, um catéter enfiado em tudo que é canto do pescoço, do braço, toda hora a gente tirando sangue dela, ela estava completamente invadida. E durante a meditação eu percebi paz, uma paz no semblante dela. E até que teve uma hora que eu olhei no painel, que estava fazendo a verificação do pulso dela, e ela estava tudo quase zerado. Então o painel mostrou pressão. Quando eu falei para ela para começar a mandar essa energia de cura pro corpo físico dela, então o corpo físico começou a responder. A febre começou a baixar, foi para 38,4 e apareceu a pressão na tela. A pressão sanguínea dela reestabilizou, estava em 13,9, 13,10 a pressão, que estava zerada praticamente. O batimento cardíaco subiu para 100 e aí quando isso aconteceu, tinham alguns médicos que estavam ali em volta e esses médicos eles foram lá e começaram a olhar assim, aliás um médico, desculpa, esse médico ele começou a olhar o painel, ele ficou assim, tipo, que é isso? Essa mulher estava morrendo? O que está acontecendo, né? Aí eu vi que ele começou a cutucar o enfermeiro, chamou o enfermeiro olhou assim, ficou olhando pro outro, olhando para mim, eu fazendo imposição de mãos com ela. E nesse momento eu já comecei como se eu tivesse com um olho vendo uma coisa e um outro olho vendo a outra. Eu estava vendo onde ela estava. Deus me permitiu ver isso. E eu vi que ela estava num salão de cristal muito bonito, com luz sendo irradiada para o corpo dela. Até que teve um momento que eu falei para ela, falei, mãe, seu corpo, se tiver que acontecer um milagre, vai acontecer. E você vai acordar e você vai se levantar. Mas agora é da sua vontade. Se você quiser ficar, o milagre vai acontecer. Vai ter seus preços, mas o milagre vai acontecer. Mas se você quiser partir, né? Eu falei, tá cheio de seres divinos aí dentro, onde você tá. Eu quero que você veja todas as pessoas também que estão orando por você, que são centenas de pessoas. E eu quero que você saiba que todas essas pessoas são você. E se veja se conectando com todo que é você, né? Com essa essência criadora desse Deus que está dentro da gente. Que somos nós somos partes de Deus, né? E eu falei, agora é sua escolha, se você quiser ficar, você vai ficar. Se você quiser partir, sinta-se livre para partir, porque aqui tá tudo bem,
eu tô bem, seus filhos estão bem, seu neto tá bem, tá tudo bem, a gente vai cuidar de tudo. E a pressão dela estava estável nesse momento, a febre baixando, o batimento cardíaco mantido. Eu falei isso para ela, eu acredito que ela tenha escolhido partir. E eu vi essa luz tomando conta da consciência dela. E a única coisa que aconteceu foi que o painel mostrou um apagão. Batimento zero, o coração dela parou. Ela não sofreu, ela partiu com um semblante de tranquilidade. Eu vi, eu estava segurando a mão dela. E eu vi a luz tomando conta da consciência dela, do corpo energético dela, do espírito dela. E ela subiu. Ela fez a passagem dela. E eu acredito que depois de vivenciar isso, quem está ouvindo pode até duvidar, falar, esse cara é maluco, tá querendo falar alguma coisa para, sei lá, não sei, tem tanta gente que pode pensar tanta coisa, mas não importa. Só quero que vocês saibam que aqui, na nossa mente, é onde mora a nossa consciência. É o que nós somos. Nosso corpo, meus irmãos, é só um veículo momentâneo para a gente passar por aqui e aprender o que tiver que aprender. Para que então a gente possa voltar para a nossa verdadeira casa, para o nosso lar espiritual. Então, espero que pelo menos alguma reflexão surja disso que eu estou falando. E algumas pessoas falam, mas você não chora, você precisa soltar, você precisa chorar. Eu chorei quando a minha mãe estava passando mal no hospital. Agora eu sei que ela é um ser de luz. Eu vi a passagem dela, ela está com Deus. Ela está com a família espiritual dela. Ela está com todos os seres divinos acompanhando a passagem dela. E não só eu, outras pessoas que têm visão aberta também. Eu não tenho, me adiantando, não tenho visão aberta, mas eu tive a oportunidade de ver, graças a Deus, que foi um milagre acontecendo da passagem linda dela. Mas outras pessoas que têm uma visão aberta já viram ela, né? Viram ela logo depois da passagem, viram ela uma pessoa de luz, né? Durante o velório, teve pessoas que viram ela com mais pessoas, com seres de luz em volta dela, ela já iluminada como um espírito. E ontem à noite, né, eu já tinha feito a passagem, eu também vi ela aqui em casa, né, meu filho estava brincando lá na sala, e meu filho era a luz da vida dela, era o motivo do sorriso dela ultimamente. E ela estava lá, ela saiu da sala, ela veio por trás da minha esposa, me viu e sumiu. Então, não chorem, tá? Para quem é mais próximo, quem conhecia ela, que era uma pessoa extremamente amada, não chorem, tá? Ela está muito melhor do que ela estava, com certeza. Quando alguém está passando por algum apuro, tem um carrinho velho lá caindo aos pedaços, e essa pessoa consegue resolver algumas coisas na vida dela e troca de carro, larga aquele carro velho caindo aos pedaços que estava deixando ela na mão, compra um carro bom, maravilhoso, sei lá, compra uma nave espacial. Não tem como a gente ficar triste por essa pessoa. A gente não se entristece porque ela deixou o carro velho para trás e comprou um carro novo, né? Da mesma forma, a gente não pode se entristecer de uma pessoa que deixa um corpo que limitava a felicidade dela e que agora ela está livre para ser feliz. Fiquem em paz. Obrigado pela paciência da duração do vídeo, mas eu realmente precisava falar isso para quem quiser ouvir. Fiquem em paz. Deus está com todo mundo. Deus está dentro de você.